Fala galera, beleza? Vamos lá então, trazendo as últimas notícias do Grêmio. Pois é, Denis Abraão confirmou o retorno do Guilherme, ex-atacante do Grêmio, Botafogo, Sport. O Grêmio era jogador do Grêmio, estava emprestado para essas equipes. Também confirmou Tassiano. Mas Léo, ele confirmou? Não é que ele tenha confirmado, ele apenas diz que as negociações estão em andamentos para a abertura da janela do 18 de julho. E a gente pode já ter a certeza, como a gente vem falando aqui em outros vídeos, que os dois jogadores podem sim reforçar o time do Grêmio. E o Nicolas já voltou a treinar, ele deu uma entrevista falando sobre o retorno, né, que ele está muito feliz no Grêmio, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre os números da partida do Grêmio contra a Ponte Preta, o tempo que o Elkson vai ficar disponível, isso é o próprio Roger falou na sua entrevista coletiva, tem muito assunto para a gente falar, então dá aquela moral para nós aí, dá o like aí para vocês terem notícias e informações do Grêmio sempre aqui no YouTube. Vamos lá, porque o Denis Abraão admitiu o interesse na volta do atacante Guilherme. Logo após o empate do Grêmio na Série B contra a Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli, o assunto de negociações voltou muito forte relacionados ao Grêmio no mercado da bola. O vice de futebol, o Denis Abraão, confirmou o interesse no atacante Guilherme, que foi jogador do clube em 2016, na mão do técnico Roger Machado. E ele admitiu a palavra certa, é tendência, de ter ele como novo reforço a partir de julho. Atualmente ele joga no Dafra dos Emirados Árabes. E o Guilherme tem um contrato se encerrando com a equipe até maio. No entanto, o staff do atleta não confirma o acerto com o Grêmio. Até porque é o seguinte, eu já expliquei isso aqui no vídeo anterior e vou trazer de novo. O clube que tem os direitos do Guilherme pode se manifestar o interesse em renovar o vínculo dele. E com isso, acaba atrapalhando. Por quê? Porque tem uma cláusula de preferenciabilidade. Eu já falei sobre isso aqui antes. Então, ele tem que dar os direitos todos para eles. Não importa o valor. Se o Grêmio tiver uma proposta muito maior, ele precisa apresentar essa proposta para o clube dele e ele pode ter, o clube pode cobrir a proposta e ele continuar jogando no Emirados Árabes. E até foi, no caso, na entrevista, vocês estão escutando o cachorro que o vizinho está na rua mexendo com ele. Ao ser questionado sobre o retorno, da possibilidade do retorno do Tassiano, que está emprestado para o Altayspor da Turquia, o interesse do próprio Guilherme, o Denis Abraão confirmou os dois negócios, que eles devem ser concretizados na janela do meio do ano, que abre no dia 18 de julho. E aí ele fala assim, trabalhamos nesses nomes, estão no nosso radar, tratados pelo nosso executivo Diego Serri. Vamos ver com o andar da carruagem. Acho que a coisa vai andar para essa realidade, mas praticamente confirmando. É uma tendência favorável, desenvolvida, esperamos num curto prazo definir a situação. E aí, por outro lado, ele ressaltou que não haverá mais movimentações no Grêmio no mercado para essa janela, até 12, no caso, até 12 de abril, até terça-feira, que ela fecha, né? No caso, no dia 12, ela fecha agora dia 12 de abril. E o clube contratou Edilson, Rodrigo Ferreira, Gabriel Teixeira e Elkson. O retorno do Guilherme, o clube é tratado com calma e espera um desfecho positivo para as próximas, para o próximo período aí. Ele também fala sobre a recuperação, né, do Nicolas, né? A gente pode falar a respeito disso, porque ele está na fisioterapia, está treinando, porque ele teve um problema na panturrilha, que tirou ele das finais do jogo do Grêmio contra o Ipiranga, mas ele vai ficar à disposição aí já dentro dos próximos dias, né? Ele está treinando em 2 turnos, um jogador aí que surgiu bem, o Grêmio fez uma aposta nele aí a respeito da lateral esquerda, porque sentiu uma falha, né, com os laterais que tinham. O Diogo Barbosa vem atuando bem, mas esse último jogo contra a Ponte Preta já não foi tão bem assim, acho que até por conta... Eu acredito que o jogo contra a Ponte Preta, até uma análise a gente pode fazer aqui, foi um pouco de ansiedade, né? Todos os jogadores sentiram aí, estavam ansiosos pela estreia para poder sair com uma vitória, e o Grêmio não conseguiu. Aí tudo pesa, a perna pesa, o gramado horrível, mas o Grêmio teve mais atitude que a Ponte Preta, o Grêmio teve mais volume de jogo, a gente já falou sobre isso, tem um vídeo aqui anterior, que eu vou deixar para vocês aqui da análise do jogo, peço que vocês
assistam lá para vocês entenderem um pouco mais. O Nicolas fala também que ele está muito feliz com o momento dele no Grêmio, pelos jogos que ele fez, os gols e assistências, e ele ficou muito triste com a lesão, que faz parte da profissão. Eu ainda acredito que ele tenha uma possibilidade de sair do Grêmio, porque o Botafogo está atrás do lateral esquerdo. Teve uma proposta, surgiu uma proposta que estava sendo analisada, então tem até terça-feira para bater esse martelo aí, se ele vai ou não vai. Mas eu acho que o Grêmio vai acabar adquirindo ele no final, por toda a situação, por tudo que se repercutiu a respeito dele, porque ele é um cara que parece que se acertou no grupo, né? E o Grêmio precisava de um lateral esquerdo com as qualidades dele. O Roger fala sobre o Elkson, né? Que precisa um pouco mais de tempo para poder se recuperar. A gente vem falando aqui também, ele está sem treinar desde o dia 17 de novembro, foi o último jogo dele, então ele está 4 meses praticamente parado. Pode ter feito academia, feito treinamento separado, mas ele vai para uma pré-temporada muito forte. Então, eu chuto aí que hoje é 10 de abril, que ele vai ficar pronto, já falei isso antes, para a primeira semana de maio, para ficar à disposição. Então, a galera tem que ter um pouquinho mais de paciência. E o Roger precisa achar o time do Grêmio, que eu falei aqui numa live no Instagram, se vocês quiserem me seguir depois, a respeito da forma de jogar. O Grêmio não vai ter o Diego Souza na próxima semana, mas o Elias precisa ser o falso 9 e não jogar um cravado dentro da área. Aí, se alguém estiver discordando aqui de mim, que acha que colocar sua opinião a respeito, comenta aqui também para nós. Porque o Elias jogando como falso 9, ele vai dar movimentação no ataque do Grêmio. Os 4 homens de meio campo que o Roger quer que tenha uma movimentação para poder ter disponibilidade de agredir o adversário, com o falso 9, tu vai ganhar a velocidade, ainda mais do Elias, para sair nas costas do sistema defensivo do adversário. E aí tu tem Ferreirinha, tu tem Elias, tu tem o próprio Campassi, tu entra com o Gabriel, que é o Biel, na verdade, também tem a velocidade dele, tu pode utilizar o Janderson nessa função de velocidade para poder chegar alguém para ele, de repente, dar uma assistência. É uma oportunidade, sim, de jogar num 4-1-4-1, mas com um falso 9, e eu vejo dessa forma. Ele conseguindo olhar nesse ponto de vista, utilizando dessa forma, dentro de casa, porque tu tem um gramado perfeito, né, para esse tipo de situação. Eu acho que é uma grande vantagem que o Grêmio vai levar a partir de então. O Diego Souza volta, né, não volta nessa semana, nesse jogo, talvez no próximo jogo, ele já fique à disposição, e aí a situação do Roger em utilizar os 2 centroavantes, né? Pode colocar o Elkson de lado, o Diego Souza, aí ele cria mais uma forma de atuar com os jogadores que ele tem à disposição, ele cria mais uma forma de atuar, um sistema de ataque, tanto numa bola parada quanto uma bola em movimentação. E aí, o Diego Souza próxima os números do Grêmio na estreia contra a Ponte Preta foram favoráveis, apesar de que o Grêmio não venceu, mas o Grêmio teve 26 roubadas de bola, né? São informações do Footstats. O Grêmio é o clube que teve 14 desarmes, com os 2 maiores ladrões de bola, vamos dizer assim, foram os volantes Bitelo e Vila Sante da primeira rodada da Série B. Eu até assisti o outro jogo da Série B de Vasco, o Vasco que empatou, não, eu assisti o jogo do Bahia e o Cruzeiro, e falei isso na live. O Bahia venceu o Cruzeiro num jogo muito parecido com o jogo que o Grêmio venceu o Internacional naquele 3-0. O Cruzeiro propondo o jogo, indo para cima, toque de bola, o Bahia vinha, roubava, sendo contra-ataque, fez um gol. Na verdade, ele usou a substituição, né? Ele aproveitou um jogador de velocidade para poder fazer isso e vencer a partida. Eu acho que esse é o ponto em que o Grêmio vai se criar a partir de agora, até por conta desses números, né, que foram expressíveis, tanto a roubada de bola, quanto os contra-ataques e o número de oportunidades criadas. O Grêmio foi muito superior, não conseguiu fazer a bola entrar, e isso o Roger Machado vai ter que trabalhar muito para poder fazer a bola entrar a partir de agora.
Quero falar aqui a respeito sobre o Grêmio feminino, para deixar todo mundo a par do que está acontecendo. As meninas vão jogar esse final de semana, ganhar folga no domingo, elas são um coletivo contra a categoria sub-20 e estão em preparação aí junto com a Patrícia Guzmão, que ela fala que essa pausa na competição é uma suma importância para equilibrar fisicamente o grupo. Foi importantíssimo ter uma pausa nesse momento da competição para conseguirmos trabalhar principalmente a parte física e também pelo fato de estarmos com muitos desfalques. Com 4 jogadoras da seleção sub-20, a Luane, a Laís Jacomel, a Patrícia Maldani e a Rafa Neves, e as 2 atletas das seleções principal, a Lorena e a Mônica Ramos. É um momento complicado, onde estamos com um grupo reduzido, porém procurando aproveitar estas 2 semanas para trabalhar em cima do que precisamos melhorar, tanto na parte ofensiva e defensiva, criando mais situações de finalizações. Eu acredito muito que o Grêmio possa entrar agora numa linha de recuperação de pontos, já que o Grêmio está muito atrás dos outros por ter 4, né? Em 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. O próximo jogo do Grêmio vai ser no sábado, às 16 horas, diante do SMAC do Pará. O jogo vai ser em Gravataí. Não sei se vai ser transmitido, se for, eu trago aqui para vocês. Galera, muito assunto do Grêmio, muita informação. Quero pedir que vocês tenham paciência, que eu estou trazendo vídeos dessa forma aqui de notícias do Grêmio em si. Então, se vocês puderem dar essa moral aí, dá o like, se inscreve no canal, ajude a gente aqui a continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que vai ser mais oportuno eu juntar todas as notícias e informação que eu tiver, eu venho e trago em especial, e eu vou fazer análise, né? Vou fazer uma análise do Grêmio, alguma situação, algum momento que vai acontecer, que a gente vê que é polêmico, que pode ser um assunto polêmico, a gente pode trazer aqui também para vocês. Então, se vocês gostaram desse formato, também comenta aqui para eu conseguir saber o que vocês estão pensando, o que vocês acham do canal, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais. Conto com o apoio de todos, compartilhe o link, mande para todo mundo e me traga ideias. Vou deixar no comentário, tá? Vou deixar na comunidade no canal, vocês podem ir lá, uma parte de perguntas que vocês possam fazer a respeito do Grêmio, para a gente poder trazer aqui. Lembrando que o próximo jogo do Grêmio é na sexta-feira, na Arena do Grêmio. Sexta-feira, beleza? Se Deus quiser, eu vou estar lá. Abraço, aqui é Grêmio.